Olá, gente. Professor Marcos da Ministra aqui, professor de arte. E hoje nós vamos falar, perdão, sobre um tema que eu sou apaixonado, né? Tem alguns alunos que dizem, professor, você é muito rococó. Eu não sei se isso é um elogio ou um deboche, mas eu vou encarar como elogio porque parte do que a gente não é elegante vem do rococó que chegou no Brasil. Então vamos lá. Como que a gente não é elegante? É elegante sim, né? Nós somos bem culturalmente diferenciados. Revendo o barroco. Para a gente entender o rococó, é necessário a gente entender o barroco que vem antes. Origens. A reforma do barroco. Reforma protestante, movimento de ruptura da religião cristã, caráter religioso, consequências que ultrapassaram a fé, um rompimento entre o sentimento e a razão, a arte e a ciência vão por água abaixo no Renascimento, e aí predominam as emoções. O que o barroco tem a ver com o rococó? Tudo. O Palácio de Versalhes, né, em Versalhes, redondeza de Paris, é um palácio essencialmente barroco. Por fora, a estrutura. Só que a decoração, sob muitos aspectos de alguns estudiosos, que dizem que o rococó é um barroco que não deu certo e ganhou outros viés, outras imagens. Professor, isso aqui é muito pesado visualmente, mas ao mesmo tempo que é muito pesado, é muito sofisticado, muito rico, muito elegante. Pronto, acabei de definir as palavras que são a base do rococó. Onde surge o rococó? Na França, entre os séculos XVII e século XVIII, dando esse ar de sofisticação. Por isso que eu brinquei no início da aula sobre isso. Esse aqui é o Salão dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, diga-se de passagem, maravilhosos, lindíssimos, né? Você já deve ter visto aqui em filmes pra caramba, entre outras coisas. Um ambiente interno do Palácio de Versalhes, né? Eu acho até que eu vou fazer o design interiores do meu banheiro dessa maneira. Eu só não sei se o lustre vai caber dentro dele enquanto a minha intérprete Thaís começa a rir pensando na situação. A entrada e vista aérea do Palácio de Versalhes, que é essa transição do barroco para o rococó francês, barroco francês, rococó francês. Gente, isso aqui são quilômetros, mas falei quilômetros de extensão dos jardins do Palácio de Versalhes. E ele é desse jeito mesmo, inclusive com os detalhes dourados. Podia passar só esse vídeo falando sobre o Palácio de Versalhes, já dava. O barroco fora da Itália é justamente um barroco que vai dar um caráter diferenciado. Esse barroco fora da Itália, ele vai dando, a gente tem que falar de barroco para chegar no rococó, ele vai dando artistas pontuais que vão transitando na liberdade que o barroco dá. Rubens, por exemplo, Peter Paul Rubens, ele é belga, e ele trabalha a beleza excessiva das mulheres mais cheinhas e ele diz que a gordura é linda. Essas aqui são as três graças de Rubens. Né? Franz Hals ele já começa a libertar esse tema religioso do barroco não italiano, que é justamente a ideia da festa. Lembra que eu falei do rococó? A ideia da liberdade, da alegria, bebida, música, boemia, entre outras coisas. Esse aqui é o tocador de alaúde do Franz Hals, né, que trabalhava essa questão da meia tonalidade em efeitos de luz. Johannes Vermeer, né, tem um filme com a Scarlett Johansson, a Viúva Negra lá dos Vingadores, que ela faz a moça com o brinco de pérolas do Vermeer. E aí ele é um dos primeiros pintores nesse processo de transição do barroco não italiano para o princípio do rococó, que trabalha com temas que seriam considerados mundanos, ocasionais. Ele coloca a empregada da casa dele, vestida com as roupas da patroa, ou seja, da esposa, para pousar de musa. Oi, tudo bom? Assista um filme. Vai ser interessante. E, por último, um pintor espanhol chamado Diego Velázquez, que retrata figuras históricas, mas principalmente figuras da realeza. Peraí, mas o que esses artistas barrocos têm a ver com o rococó? Vocês estão prestando atenção? Realeza, temas superficiais, futilidades em alguns casos, nada ligado à religião, como é o caso das meninas Velázquez. Esse quadro tem uma coisa interessante. Está aqui a princesa, que é a mais clara do quadro, né? As outras estão ao redor. Uma anã, que é a ama seca, a secretária, empregada, faz tudo da princesa. E o pintor, o Velázquez, pintando o quadro que nós estamos vendo. Oi, eu não entendi. Pois é, a visão do artista é como se eu estivesse vendo o quadro, onde o pintor está pintando o quadro que nós estamos vendo. Deu bug na cabeça agora. Pois é, revejam este vídeo para vocês entenderem o que eu estou falando. A Rembrandt,
a pronúncia é essa, se escreve Rembrandt, mas se lê Rembrandt. Ele trabalhou com essa questão da meia tonalidade. Isso vai ser importante para o que vem a seguir, com certeza. Arte decorativa. O que é arte decorativa? É o rococó. A palavra em si, ela não tem uma tradução específica. Podia ser concha, cascalho, mas o rococó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é isso. Oi? Não entendi. Curvas, decorados, arabescos, floreios e um efeito de dourado, branco. Quanto mais isso, mais rococó. Tanto é que, se eu não me engano, na decoração infantil tem um efeito que é utilizado para embalar balas, né? É bem nordestino isso, que ele traz essa curva. Então, quanto mais curva, mais S, mais rococó ele é. Os desenhos das carruagens, por exemplo, era a carruagem da Cinderela, aquela carruagem cheia de. Os castelos das princesas, da Barbie, não sei se a Barbie é princesa, da Disney, quanto mais decorados forem, mais rococó são. Se o castelo é medieval, grotesco, bruto, ele é de um outro período. Mas se o castelo for super, hiper sofisticado, né, com plumas, pedras preciosas, lustres, espelhos, isso é o estilo rococó gritando ali. Então agora a gente já tem um norte para entender. Pisos, olha só. Sempre com padrões de madeiras elaboradas, a machetaria, vários desenhos. Formas, curva sinuosa em forma de S ou C. Um estilo leve, gracioso, delicado. Branco, prata, tons suaves de rosa. Clima mais elegante, mais superficial. Elegância, gosto afinado, ostentação. Principalmente, né, a ideia do prazer exagerado, tanto visual, tanto físico, né, porque há um processo de, inclusive, de liberdade extrema de vários itens no estilo rococó, que é o francês puro, certo? Como reconhecer obras rococó? Professores parecem objetos de palácio, pois é. Um uso de objetos extremamente elegantes. Eu lembro que comentei numa sala de aula que mamãe tinha, não esse aqui, obviamente, que esse aqui é a peça do século XVIII. Né? Mamãe tinha, o sonho dela, ela vai brigar comigo quando ela olhar isso, era ter um jogo de xícaras de porcelana. Né? A minha colega de estúdio aqui, ela também lembra disso. E quanto mais porcelana, mais sofisticado fosse, e tivesse esses elementos dourados, e se fosse de ouro puro, era mais sofisticado, não era o caso de mamãe, era um dourado falso mesmo. E aí a xícara, gente, era tão frágil, quando a gente pega eu fiz isso várias vezes. Pegava a xícara quebrava, que a porcelana é muito frágil. Eu não vou nem contar o que aconteceu, melhor não contar. O trono parece do Papai Noel, mas era do rei francês naquele período. Eu estou brincando sobre isso para você entender e fazer referência de como o Rococó ele trabalha com isso. Né? Cama com dossel. Um aluno me perguntou o que é um dossel, professor. Né, sabe aquela cama que a gente chama aqui no Nordeste de mosquiteiro, com U, né? Estou falando brincando com a palavra, mas não é essa. O mosquiteiro, na verdade, é praticamente uma cortina que fecha essa cama. Isso era uma cama dos nobres, século Luís XIV tinha uma cama dessa. Professor, isso é um quarto, por exemplo, papel de parede, detalhes dourados, muitos detalhes cheios de refinamentos, uma cadeira, um balaustrado aqui. Para que servia isso? Né? A gente não vai entrar no mérito, mas o ato em si, né, da gestação dos filhos do rei e da rainha eram assistidos por várias pessoas. Oi, para ter certeza que ali ia acontecer justamente o nascimento de uma pessoa real. Mas isso são outras histórias. Eu falei só para atiçar a curiosidade de vocês. A pintura rococó, ela é atrelada diretamente à decoração de interiores e principalmente às cenas, literalmente, como eu direi para não ser grosseiro, fúteis. Né? O que um rei, uma rainha fazia durante o dia? Né? Vou me balançar nos jardins do palácio. Vou cavalgar. Né? Eu vou tomar chá às 5. Eu estou brincando sobre isso. A palavra que define isso chama-se hedonismo. A beleza é a busca pelo prazer sem limites. Quando eu falo sem limites, não é só o prazer visual, as roupas, os móveis, tudo mais. Ostentação. Essa é a palavra para definir o rococó. Pouca profundidade, muito decorativa e os temas. Reis, rainhas, gente rica, elementos da natureza, uma paisagem muito agradável, ambientes luxuosos. As personagens ora eram populares, mas perderam principalmente espaço porque eu sou rico, que não é o meu caso, né? Sou professor,
eu vou ostentar aquilo que eu sou. Então eu vou tirar a foto, fazer o retrato, fazer a pintura daquilo que é mais importante para mim. Eu sentado numa varanda lindíssima com a primavera, que eu não sei nem o que que é, porque a gente não tem primavera aqui em São Luís, tomando um chá que eu não gosto, né? Eu gosto, mentira. Da forma mais elegante. Sabe aquela história de você não ter dinheiro, mas posta no Instagram de rico? É o rococó. Simples, né? Jovialidade, prazer, tédio, melancolia, entre outros. Os amantes de Jean-Marc Nattier. Nattier. Só essa palavra para facilitar a minha intérprete. Olha que elegância. O professor está com o pé de fora, vocês expressaram direito nisso, né? Muito vinho, muita festa. Nem vou comentar sobre as fotos que eu vejo no Instagram. Deixa quieto. Escultura do estilo rococó. Novamente. Decorativa, pode ser religiosa ou mitológica. Gesso, madeira, mármore e principalmente porcelana. Eu vou dar para minha intérprete de Libras, né, a Naíris, um objeto, uma estatuazinha de porcelana que se ela tocar errado a bicha quebra. Mas na época era a coisa mais elegante, que a porcelana era uma coisa cara. Ainda a avó de vocês tinha uma boneca com uma cara de porcelana que ela achava linda e você olha e diz assim, meu Deus, você vai sair de um filme de terror para me atacar, para ver como é que os padrões estéticos mudam. Suaves, delicados. E eu sempre pergunto, quem de vocês mandaria fazer uma estátua sua em ouro puro? Vamos ver o nível de egocentrismo e hedonismo de vocês, né? Uma estátua chamada Biscuit, do Falconet, e o busto de La Fontaine, aquele das fábulas infantis, do Houdon, né? Bom, ambas elas são literalmente decorativas, elegantes e egocêntricas, né? Ele mandou fazer um busto dele em vida. Não foi póstumo, não. Eu sou o cara, eu sou importante, manda fazer um busto meu. Pronto, simples. A arquitetura exterior do estilo rococó, né? Dois andares, geralmente mais baixos, no máximo três, fachadas mais lisas e alinhadas, colunas, muitos detalhes decorativos, né? E elas têm essa estrutura extrema, parece uma casa de boneca de um filme de princesas, pois é. O estilo rococó, ele é exagerado, tanto internamente quanto externamente. Em alguns casos, ele pode ser mais arredondado, em outros mais reto. Esse aqui eu gostei mais. Pois é, é um valor muito pessoal isso. A fachada do Petit Trianon, de Madame Pompadour, achei, Pompadour, acho que é isso, a pronúncia é essa, em Versalhes, na França. Arquitetura interna. Essa arquitetura interna é aquela que eu falei para vocês. Ela é a mais marcante. O salão principal, né, onde tinha tudo que acontecia, porque toda a corte e a realeza é para lá. E ao redor, salas, quartos, cozinha e quatro, cinco cozinhas com comida que era feita dias anteriores. Espera aí, a comida não estragava, é por isso que tinha aqueles jardins, né? Tacos de madeira, iluminação, muita janela, 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 até porque senão não tinha condições de iluminar aqueles espaços grandes, cômodas, escrivaninhas, relógios, poltronas, porcelana, imitação de mármore, mármore de verdade, o que fosse mais rico, né? Molduras, tapeçarias, afrescos, entre outras. Apresentando para vocês o salão interno do Palácio de Catarina, na Rússia, que é o estilo completamente rococó. Bonito, muito bonito, né? Só tenho que dizer que a única coisa que me passa na cabeça é isso, né? Outras coisas também. Vamos falar de alguns artistas e dos escândalos, né? Porque vocês gostam de fofoca. Fragonard, Jean Honoré Fragonard. O nome da obra é A Rosquinha. E antes que alguém comece a rir aí, né, ela tem realmente um caráter sexualizado. Porque eu tenho uma princesa deitada na sua cama, praticamente seminua, nua, né, brincando à vontade. Gente, o pintor pintou isso. E tem gente que comprava? Vocês têm coisas bem piores no celular de vocês, mas vamos falar sobre mal falar sobre as telas do estilo rococó que jogavam na cara das pessoas. Aquilo que a gente guarda, mas bota no quadro, na parede, para dizer assim: ah, é elegante, é chique, né? O balanço de Fragonard, sensualidade, riqueza e futilidade. Eu sempre discuto sobre isso, este quadro, com os alunos. Eu vou deixar vocês para pensarem sobre ele a partir do anterior. As cores dizem muito sobre o quadro. Quentes, intensas, enfim. Antoine Watteau, cenas bucólicas, campos, cenas teatrais. Olha, a Gama do Amor, onde uma cantora e um tocador de alaúde se apresentam para uma corte, né, que tinha os seus saraus no final de tarde, nos jardins do palácio, todo mundo há muito vinho elegante, enfim, né? O embarque para Cítara, de Watteau, isso aqui é um caminho onde as pessoas iam a viajar de barco, só as pessoas ricas. Os pobres iam carregando as coisas. Pode ver que não tem ninguém carregando nada. É cheio de serviçal para fazer isso. Chardin, esse lembra muito aquele pintor que eu falei para vocês do Barroco, que dá origem ao trabalho dele, né?
Lembra da moça do brinco de pérolas? Com o brinco de pérolas? Chardin utilizava luzes bem diferentes para pintar temas que não eram nobres. Uma serviçal descascando nabos, batatas, como assim? Né? Era chique, elegante. Era, abre aspas, não existia esse termo. Politicamente correto ter um quadro desse no seu castelo, no seu palácio. Por quê? Porque você não tinha um quadro, você tinha um Chardin. Você não tinha uma escultura, você tinha um Rodin. Ei, eu não tenho um celular, eu tenho um. Eu não vou falar sobre isso. Alguém entendeu a metáfora, a comparação? Então, é um período onde as pessoas vivem de nomes, de marcas, de status, onde as pessoas ostentam. Eu estou falando dos séculos XVIII, eu não estou falando de hoje. Mas, se você viu a carapuça, fique. Menu gordo de Chardin. O que, que é isso? É um almoço simples. Peraí, mas o que isso tem a ver com a gente? Pega o Instagram na segunda-feira, então no domingo você vai ver gente postando festa, postando bebidas caras e churrasco. É a mesma coisa, só que com contextos diferentes. Jean-Antoine Houdon. Essa aqui é a estátua de Voltaire. Voltaire é aquele do iluminismo, né, que vocês estudaram em História e Filosofia, e ele diz o seguinte: eu posso até não concordar com o que você fala, mas defenderei até a morte o direito de você falar. Bom, talvez eu não tenha falado corretamente, né, o pessoal de Filosofia, Sociologia e História me corrijam depois, por gentileza, mas o problema não é o que ele falou, a questão não é o que ele falou. Ele mandou fazer uma estátua dele em vida, porque ele sabia que ele ia ficar para a posteridade. Será que ele era convencido? Ou será que ele tinha consciência? Vou deixar vocês para pensar sobre isso. E ele manda fazer uma estátua dele em tamanho natural, porque ele e o pensamento dele eram muito importantes para o mundo. E realmente ele tinha razão. Né? François Boucher, pintor, decorador, fazia paisagens, retratos. Né? Ele desenvolveu o estilo Luís XV, que é um estilo onde a elegância e a finesse. E outra, esse vestido aqui era para ela comprar pão de manhã. Estou debochando sobre isso, por quê? Porque se você sair vestido desse jeito aqui em São Luís, primeiro tu morre de calor, né? Que é seda pura. Segundo, tu vai parar e tirar foto com metade do mundo, porque era assim que as pessoas nobres saíam pro diário, para para fazer uma visita para casa do outro e assim por diante. E óbvio, né, você está posando nessa foto, aí eu pergunto, por que vocês fazem bico quando tiram fotos? Então, não questionem como ela está. E Madame Megeret, ela só está posando para um pintor, o Boucher, que era literalmente um dos queridinhos da nobreza. Etienne Maurice Falconet. Falconet era um dos escultores favoritos da nobreza europeia. Catarina II, por exemplo, de Petersburgo, ela mandou fazer uma estátua de um cavalo sobre de Pedro Grande, que foi uma das obras mais conhecidas. Mas, professor, eu já vi uma estátua dessa na casa da minha avó. A minha avó, a minha, por exemplo, tinha uma estante gigante, aquela estante de madeira, que era toda cheia de curvinhas. Agora eu entendi. Então, aqueles móveis que a gente chama de clássicos não são clássicos. Eles, na verdade, são móveis do estilo rococó que chegam no Brasil, olha que interessante, com uma família real portuguesa que a gente já ouviu falar, e exatamente Dom João VI, Dom Pedro II, Dona Maria, entre outros, e os hábitos que a gente tem teoricamente sofisticados, que não é o caso, eu sempre brinco sobre isso, que nós em São Luís somos filhos de índio, graças a Deus a gente tem hábitos mais simples, mas mamãe brigava quando dizia assim, se tu não aprender a comer com os talheres corretamente, tu vai passar vergonha. Né? Tem alguns de vocês que a faca voa, o garfo voa, a xícara escorrega, né? E a gente é literalmente bruto. A gente é filho de índio, a gente come fazendo um montinho com a mão, arroz, a avó de vocês faz isso. Tem gente que pega a farinha, vai no churrasco, bota a mão, ainda dá uma lambidinha no dedo para não porque o gostinho da carne eu já vi isso acontecer, não me desmintam, né? Bom, esses hábitos sofisticados, essa elegância ao falar, inclusive na hora da luta com a espada, né, que gira, gira e dá uma chuchada no cara, o cara dá um piripaque, pronto. Todos esses hábitos nobres, inclusive o balé clássico, com a formatação de normas físicas, técnicas, palavras, todas elas vêm do estilo rococó. Os portugueses trazem o estilo rococó para o Brasil e eles, apesar de não serem tão sofisticados, tentam. Né? Eu sempre brinco. Você quer entender o estilo rococó? Pergunte a si mesmo qual o seu nível de etiqueta à mesa. Jean-Marc Nattier, um dos melhores pintores do estilo rococó francês, ele fazia retratos idealizados, idílicos, não era verdade, porque a pessoa estava pagando, tinha que aparecer bonita na foto, né? No retrato, no caso, femininos. Essa aqui é Henriqueta Ana de França tocando violino de gamba. E aí elas tinham que aparecer lindas.
não debochem. Ela é uma das mulheres mais bonitas, ou pelo menos ela foi pintada para parecer bonita, certo? E aí eu vou deixar vocês aqui com a obra de Nattier e vocês vão repensar sobre o Rococó. É muito divertido quando a gente faz essas comparações do século XVIII, 17, 18, para o que a gente vivencia hoje. Professor Marcos Dominici, professor de arte aqui. Um abraço para vocês. Fui!